A transição entre a vida física e a espiritual é um dos momentos mais significativos na jornada do espírito imortal. O Espiritismo, codificado por Allan Kardec em obras como O Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo e as psicografias de Chico Xavier, oferecem uma visão ampla, esclarecedora e consoladora sobre esse processo. Compreender o que ocorre no instante da morte e na separação do espírito e do perispírito do corpo físico é essencial para dissipar medos e ampliar nossa percepção sobre a vida e sua continuidade. O conceito de morte, segundo o Espiritismo, não deve ser entendido como o fim da existência, mas como a libertação do espírito das limitações impostas pela matéria. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, questiona os espíritos superiores sobre a natureza da morte e obtém a seguinte resposta: a morte é apenas a destruição do envoltório corporal. O espírito conserva sua individualidade, libertando-se de sua prisão. O Livro dos Espíritos, questão 149. Portanto, a morte física representa a ruptura do laço fluídico que une o espírito ao corpo carnal. Esse laço, formado durante a encarnação, é sustentado pelo perispírito, o corpo semimaterial que serve de intermediário entre o espírito e a matéria. O perispírito é um dos conceitos centrais do Espiritismo, descrito como o corpo fluídico do espírito. Ele é formado a partir do fluido cósmico universal e reveste o espírito, possibilitando sua interação com o mundo material. Durante a vida encarnada, o perispírito conecta o espírito ao corpo físico, transmitindo as impressões da matéria ao espírito e vice-versa. No momento da morte, o papel do perispírito é fundamental. Ele se desprende gradualmente do corpo físico, permitindo que o espírito retorne ao plano espiritual. Esse desprendimento não é instantâneo e depende de vários fatores, como o grau de apego material do espírito, suas condições morais e o tipo de morte que experimenta. Mortes violentas, como acidentes ou assassinatos, podem provocar um desligamento mais traumático. Nesses casos, o perispírito pode demorar mais para se desprender completamente do corpo físico, especialmente se o espírito estiver despreparado para a transição. No entanto, o Espiritismo ensina que mesmo nesses casos, os espíritos superiores e os mentores espirituais atuam para aliviar o sofrimento do desencarnado, auxiliando-o na adaptação à nova realidade. Como é dito no Evangelho segundo o Espiritismo, a morte é um sono do qual o espírito desperta gradualmente. Esse despertar gradual é ainda mais evidente em situações traumáticas, onde o espírito pode permanecer temporariamente em estado de perturbação, uma condição transitória que varia conforme o nível de apego ao mundo material e a preparação espiritual do desencarnado. Após o desligamento, o espírito experimenta o estado de perturbação, uma condição natural que ocorre devido à transição entre os planos. Em O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta sobre essa perturbação e recebe a explicação de que ela varia de acordo com a elevação moral do espírito. A duração da perturbação varia muito, pode ser de algumas horas, de alguns meses e até de muitos anos. O Livro dos Espíritos, questão 165. Espíritos esclarecidos e desapegados das coisas materiais enfrentam uma perturbação mais breve e suave, enquanto aqueles que estão mais vinculados à matéria ou possuem sentimentos de culpa prolongam esse estado. No caso de André Luiz, descrito em Nosso Lar, sua perturbação foi longa e dolorosa, em função de sua conduta durante a vida terrena, marcada por excessos e egoísmo. Ele relata ter permanecido em regiões umbralinas até que, pela prece de seus familiares e a intercessão de amigos espirituais, foi resgatado para uma colônia espiritual. Durante a morte e o desligamento, os espíritos protetores desempenham papel fundamental. Eles amparam o desencarnado, guiando-o para a nova realidade e ajudando no ajuste vibratório necessário para a vida espiritual. Em diversas obras psicografadas por Chico Xavier, os espíritos narram como são recebidos por familiares desencarnados ou mentores espirituais no momento da morte.
Esse acolhimento é especialmente evidente naqueles que cultivaram a fé, a caridade e o amor ao próximo, pois a sintonia espiritual os torna mais receptivos à ajuda dos benfeitores. Por outro lado, espíritos endurecidos ou materialistas podem não perceber a presença dos amigos espirituais, prolongando sua confusão. Ainda assim, o auxílio é constante, pois, conforme ensina o Espiritismo, todos os espíritos são destinados ao progresso e à felicidade. O Evangelho segundo o Espiritismo reforça que o momento da morte deve ser encarado com serenidade e confiança na providência divina. A morte, segundo o Evangelho, é uma libertação e um retorno ao verdadeiro lar do espírito. Jesus, ao dizer, "Na casa de meu Pai há muitas moradas", João 14:2, consolida a ideia de que a vida espiritual é a continuidade da existência, onde o espírito encontra a justiça divina e as consequências de seus atos terrenos. A melhor maneira de se preparar para a morte, segundo o Espiritismo, é viver uma vida de retidão, amor e caridade. A prática do bem e o desapego às coisas materiais facilitam o desprendimento do perispírito e tornam a transição mais tranquila. O Espiritismo ensina que a oração é uma ferramenta poderosa nesse processo. A prece eleva o padrão vibratório do espírito e atrai a presença de mentores espirituais, que ajudam tanto no momento da morte quanto na adaptação à vida espiritual. A morte, embora ainda cercada de mistérios para muitos, é desmistificada pelo Espiritismo como um fenômeno natural, uma passagem que marca o retorno do espírito à sua verdadeira pátria. A separação do espírito e do perispírito do corpo físico é um processo dinâmico, influenciado pela conduta moral, pelos sentimentos e pelos pensamentos cultivados durante a vida terrena. Compreender a morte sob a luz do Espiritismo nos ajuda a viver de maneira mais plena e consciente, valorizando as oportunidades de aprendizado e evolução que a encarnação nos oferece. Afinal, como ensina Chico Xavier, a vida na Terra é uma grande escola e a morte é apenas o intervalo entre as lições.